Quero saudar todos com a paz do Senhor e quero convidá-los para abrir vossas Bíblias no Evangelho de segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 11, onde a epígrafe aqui do texto fala sobre o filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém ninguém lhe dava nada. E, tornando ele, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu-o o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava longe no campo. Porém, quando veio e achou perto dele de casa, ouviu a música e a dança, e, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, nem nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-se com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre esteve comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-me-nos e folgar-me-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido-se e achou-se. Vamos orar então, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, entendimento, interpretação para essa palavra, que o Espírito Santo venha abrir, Pai, a minha mente, capacitar, Deus de poder, todos aqueles que estão ouvindo nesse momento, meu Pai, essa mensagem. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada um. Meus amados irmãos, então nós vemos aqui sobre a parábola do filho pródigo. Esse homem que tinha esses 2 filhos. Então, os 2 filhos estavam com ele na casa, né? Estava bem, tranquilo, tudo em paz na casa, né? Quando de repente, logo, o filho mais novo teve essa iniciativa de querer sair da casa do pai. E ele pede para que o pai
reparte os bens, né? A parte que pertencia a ele, que o pai desse para ele. Pouco dia depois, ele, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, né? Com aquela parte que o pai tinha repartido com ele. Naquela terra longínqua, né? Longe de tudo, ele começou a gastar exageradamente, né? Não tinha noção do preço de nada, porque quando estava na casa do pai, era o pai que comprava de tudo, mas ele queria viver, ter uma liberdade fora da casa do pai, e se afastou-se da casa do pai e gastou o dinheiro vivendo uma vida dissoluta, né? Uma vida errada. E havendo ele já gasto tudo, não tinha mais o que gastar, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade, né? Então, ele chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual deu um emprego para ele. Esse emprego era apacentar porcos, né? Para um judeu, apacentar um animal considerado imundo, que os judeus não comem carne de porco, era uma ofensiva. Mas durante a necessidade que ele estava passando, ele teve que apacentar ali os porcos, né? Estava junto com aqueles bichos que era considerado pela lei imundo. E ele sentindo fome ali, aqui a palavra de Deus diz que ele desejava saciar-se o estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém dava nada. Então, ele estava se sentindo abandonado, sem ninguém, longe da casa do pai, né? Que muitas vezes, muitas pessoas saem da casa do Senhor e ficam nessa situação, né? Pessoas que estavam na casa de Deus, participando das coisas santas, se alimentando, né? Do pão, né? Da ceia, da comunhão com a igreja, com os irmãos, comendo do melhor, e se afasta da casa do Senhor, e como esse filho pródigo, e cai nas garras do inimigo, e o inimigo não tem misericórdia de ninguém, e também ele não ajuda ninguém. A missão dele não é ajudar ninguém, a missão dele é destruir, né? Matar, roubar e destruir. Então, esse rapaz, a palavra do Senhor diz que ele, quando ele caiu em si, a consciência dele, ele disse: quanto jornaleiro do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui estou perecendo de fome, e vou levantar, né? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E eu vou dizer para ele que eu pequei contra o céu e perante ele, que não sou digno de ser chamado seu filho, mas que ele me faça como um dos jornaleiros dele, né? E levantando ele, foi para a casa de seu pai. Ele tornou-se, bateu um arrependimento grande nele, e ele se levantou e foi para a casa do pai. Então, a atitude que muitos, né, que está sem força, talvez, de voltar para a casa do Senhor, está desviado dos caminhos do Senhor aí, andando, se alimentando das coisas mundanas, né, muitas vezes dos vícios, das drogas, da prostituição, tudo que o inimigo oferece. E a pessoa tomar essa atitude de se levantar e procurar a casa de Deus, procurar ir de encontro ao Pai novamente. A palavra do Senhor diz que ele foi, né, de encontro ao seu pai, quando ainda estava longe. Seu pai viu ele, se moveu em íntima compaixão, e o pai correu e lançou-lhe ao pescoço e o beijou. É Deus correndo, né? Deus procurando aquele que está perdido, né? Como Adão, quando pecou no jardim do Éden, né? Deus procurou ele, né? Onde está Adão? Então, nessa parábola aqui também, esse pai também procurou, foi de encontro ao seu filho. E o filho disse aquilo que ele tinha pensado no seu coração. Ele falou: pai, eu pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho.
Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vestir-me. Ponde um anel no dedo, na mão, e alparca nos pés, e trazei um bezerro cevado e vamos matar, né? Comamos e alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, né? Mas o irmão do filho pródigo, ele não gostou. Ele tinha o coração dos fariseus, né? Jesus falou em Mateus 23:13, que diz que Jesus: ai de vós, escribas e fariseus, que fechais o reino do céu aos homens, né? E nem vocês entrem, nem quer que os outros entrem. Então ele estava com esse coração escriba e fariseu. E ele pergunta, né? Chegando do campo, pergunta para um dos servos ali da casa: o que está acontecendo aí? Que festa é essa? Perguntou o que estava acontecendo. E o servo disse: ó, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai insistia com ele. O pai estava insistindo para que ele entrasse, se alegrar junto com eles, porque ele estava alegre porque o filho tinha voltado. Mas ele respondendo, e disse ao pai: eis que te sirvo há tanto tempo, nem nunca transgredi o seu mandamento, nunca me deste nem um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que ele desperdiçou todos os seus bens com as meretrizes e mataste o bezerro cevado. Ficou muito revoltado. E muitas vezes nós ficamos, em vez de nós estender a mão, né, para o irmão que se afastou do caminho do Senhor, está voltando para a igreja, está servir a Deus, às vezes nós tomamos essa atitude do irmão do filho pródigo, né? Porque nessa parábola aqui, o mais novo estava errado porque saiu de casa, mas depois tomou uma atitude certa de voltar. E o que estava dentro da casa, que se achava certo, estava errado, porque não queria receber o irmão que estava voltando. Então, que isso aqui serve de lição para a gente, né? Aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. O Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam perdido, como diz na palavra do Senhor, né? E o pai disse aqui: filhos, tu sempre esteve comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos, folgarmos, que esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então nós temos que cuidar para a gente não tomar essa atitude, né, do irmão do filho pródigo, né? Dá para a gente estar junto na casa do Pai, mas se alegrar com aqueles que voltam, como diz em Apocalipse 22:17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.